sonhos, a Priplis ela tinha chegado nesse potencial. Eu tinha analisado que a gente poderia chegar ao que a gente tem hoje daqui a um ano, se tudo tivesse dado certo. A gente conseguiu no primeiro mês, e eu vou tirar alguns medos de vocês agora. Muitas pessoas questionam com relação aos 60%. Algumas pessoas acham que a Priplis é apenas isso que vocês estão vendo. E eu queria dizer para vocês, pessoal, que no nosso primeiro mês de empresa, a empresa está faturando mais de R$1 milhão por dia. Então, isso é uma coisa maravilhosa. No primeiro mês, a gente distribuiu R$306 mil em comissão. Se alguém aqui não recebeu, alguém informou os dados errados. Alguém aqui recebeu a comissão mês passado? Não. Só tem um aqui. É porque eu estou mentindo, eu combinei com ele, mas não tem problema não. Agora no próximo mês, até hoje, quando eu olhei, a gente já estava em mais de R$1.800.000 que serão pagos em comissão. E eu queria dizer para vocês, para de repente, eu adoraria poder ter chegado antes para poder explicar toda a ideia para vocês. Mas eu vou deixar algumas perguntas que vocês vão responder e vão de repente chegar à conclusão para saber se tem sentido o que eu estou falando. Eu não sei se vocês perceberam que na página de cadastro não se podem cadastrar pessoas jurídicas e é obrigatório ter CPF. O que isso quer dizer? Para se cadastrar, não pode ser pessoa jurídica, então tem que ser uma pessoa física. Só é permitido cadastro com CPF, cadastro de pessoa física. O CPF existe no Brasil. O Brasil tem em torno de 100 e tantos milhões de pessoas. No mundo existem 7 bilhões de pessoas. O que isso quer dizer, Henrique? A gente está seguindo um caminho aqui, pessoal, que a gente vai fazer com que os brasileiros, e principalmente os pernambucanos, que são os primeiros, a gente possa atingir o número máximo de brasileiros. Só que algumas pessoas fazem, caramba, e de onde é que vem dinheiro e como é que funciona isso? Eu queria que vocês entendessem um pequeno detalhe que existe no sistema que eu nunca falei em nenhuma reunião. Eu vim para cá e disse, poxa, eu quero falar alguma coisa para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas. Qual é o nosso objetivo hoje, pessoal? Fazer com que os brasileiros se tornem nossos primeiros clientes e associados da empresa. Quando nós chegarmos ao nível máximo, quando não existirem mais pessoas físicas para poder entrar na empresa, a gente vai chegar com uma nova proposta de negócio. Só que essa proposta, ela vai beneficiar os brasileiros. Agora, imaginem vocês, a gente com X milhões de divulgadores, a gente poder abrir a nossa rede social, o Brasil divulgando para o mundo. O Facebook começou na faculdade, com o Zuckerberg, que fez com os amigos e virou uma coisa que se faturou a nível mundial. O que é que nós estamos fazendo? Apenas os brasileiros se cadastram hoje e vão aproveitar os lucros da empresa, que vai atrair pessoas de todo mundo. Quem não acredita na ideia, eu respeito, porque talvez se eu estivesse no lugar de vocês, eu não acreditaria. Agora eu queria que vocês soubessem o seguinte. Se eu chegasse para qualquer pessoa e dissesse, ó, pessoal, eu tenho uma ideia, para daqui a 1 mês e 11 dias, daqui a 1 mês e 11 dias, a empresa está faturando em torno de R$1,5 milhão por dia, eu não acreditaria em mim, eu não acreditaria em quem dissesse isso. E está aqui a prova viva, o Priplis, ele é uma empresa 100% pernambucana. O nosso escritório, que vai ser aqui em Boa Viagem, para nos atender nossos clientes, que foram mais requintados, porque os clientes é quem pagam as nossas comissões. E em Candeias, diferentemente do que algumas empresas estão acostumadas a ver, o que é que as empresas fazem? A gente pega um capital, compra um imóvel no nome do tataravô até o 5º nível da sogra que morreu há 20 anos, para poder desmascarar, se dizer, não, a gente tem medo que a empresa dê certo, então vamos colocar o capital da empresa no nome de outra pessoa. A Priplis adquiriu uma casa própria, avaliada em mais de R$1 milhão. A gente está montando uma estrutura fabulosa que vocês vão poder mostrar para todas as pessoas que vocês vão convidar. A gente vai fazer questão de mostrar a escritura do imóvel em nome de Priplis Limitada. Algumas pessoas questionam, Henrique, por que a empresa MS já tem um faturamento milionário hoje? Quando a empresa nasce, ela não tem faturamento. Então, ela pode ser microempreendedor, ela pode ser individual, ela pode ser qualquer coisa.
Então, a gente tem até o final do ano para poder analisar qual é o nosso faturamento e adaptar os termos que constituem no contrato social. O que também não quer dizer que a gente não paga o imposto proporcional. Eu quero abrir para aqui, de repente, se alguém tiver alguma dúvida, e a grosso modo, o PRIPS vai ter o seu cartão, que a gente vai poder utilizar como débito, enfim. Existe uma ideia imensa por trás de tudo isso. Imagine que isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Quando vocês param para analisar que só podem se cadastrar brasileiros, quando vocês param para analisar que as empresas não estão inclusas no nosso sistema de ganho, quem é que vai injetar mais dinheiro no sistema de divulgação? São as empresas. E elas não vão partilhar do nosso sistema de ganhos. Eles vão apenas colocar dinheiro. Então, a gente vai patrocinar grandes eventos e seremos donos de eventos. A gente já tem hoje a nossa produtora. Provavelmente, eu estou anunciando aqui, não quero ser cobrado, estou vendo que tem muita gente aqui filmando. A gente já está com uma briga grande para a gente ser o principal patrocinador de São João de Caruaru. O que é que a gente faz quando faz isso? A gente dá visibilidade à marca. E quando a gente tem visibilidade, qualquer patrocinador quer anunciar com a gente. A gente vai ter o nosso cartãozinho, vocês ganham dinheiro e fica lá e o saldo bloqueado. Então a gente vai ter uma bandeirinha que você vai poder utilizar o seu cartão. Eita, já que eu vou receber daqui a 30 dias, eu vou no mercado do seu João e vou utilizar lá no débito que ele recebe em dinheiro, é bom para o estabelecimento. E é bom para mim que não vou esperar 30 dias, então a gente vai gerar consumo. Quanto maior o número de usuários, mais a gente gera consumo. Enfim, eu não trouxe nenhuma pauta para poder passar para vocês. Queria que vocês apenas soubessem do comprometimento da empresa, que é uma coisa séria. E existem algumas pessoas que falam, eita, e será que a empresa vai pagar? Pessoal, vocês acham que vocês estariam aqui se a gente não tivesse pago no mês passado? É claro que não. Isso pode ser daqui a 10 anos. O dia que a gente deixar de pagar, a empresa quebra no mês seguinte. E vocês acham que a gente é capaz de ter uma ideia que está causando uma revolução, ela vai deixar de pagar? Porque seria burrice. Não é porque é boazinha, não. É porque seria burrice. E também queria deixar para vocês aquela mensagem de sucesso, que na minha vida pessoal eu estou vivenciando uma coisa maravilhosa. O sucesso é uma coisa muito boa. Eu vim para aqui, o convidado de Samuel. Eu não sei nem se eu teria autorização de estar falando sobre. Eu queria relatar uma coisa que aconteceu na minha vida essa semana, que eu me emocionei. Apesar de estar vivendo uma coisa maravilhosa na minha vida pessoal, eu estou podendo levar uma coisa muito boa para os meus amigos, para as pessoas que acreditaram no projeto. E uma pessoa que eu não conhecia era Binho, e ele chegou para mim e fez, ó, Henrique, eu peço desculpa para ele se ele está com raiva de mim. Binho é uma pessoa humilde, e ele conseguiu no mês passado, parece que 14 mil reais. E ele chegou para mim e fez, Henrique, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu, obrigado pelo quê, Binho? Ele fez, eu comprei uma máquina de lavar para minha esposa, ela está muito contente. Eu consegui ganhar um dinheiro que nunca ganhei na minha vida, e de forma transparente, Henrique. Eu não precisei dizer para ninguém o que não era verdade. Eu falei para as pessoas que quando a gente convida, a gente tem um ganho garantido e existe uma participação nos lucros com risco, coisa que nenhuma outra empresa fala para vocês. E eu vejo que tem pessoas que estão lucrando financeiramente. Eu vejo que existem pessoas que estão podendo passar a mensagem para frente sem ter medo de dormir. Existem empresas que vendem para vocês no marketing multinível um produto que não são capazes de atender. E se você for uma pessoa responsável, você vai dormir à noite e ficar pensando, poxa, será que eu vou perder a minha rede? Para quem desenvolve marketing multinível sabe o quanto isso é importante, é a sua rede. Se você perder a sua rede, precisa começar tudo do zero. E o PRIPS, pessoal, tentem analisar os pequenos detalhes. A gente está chegando para mudar uma metodologia de negócio. É algo muito violento. O marketing multinível ele sempre existiu de maneira que te obrigava a você participar exclusivamente da empresa deles. Aí chega o PRIPS e faz, ei, faça o PRIPS em qualquer outra empresa. A gente não tem ingessa. Aí a gente já está começando a receber propostas de empresas de marketing multinível. Veja só, pessoal. A gente está no primeiro mês, um faturamento maior que R$1 milhão por dia. E a gente já tem mais de 100 mil acessos por dia hoje no nosso site, graças aos colaboradores que colocam adesivo nos carros, o pessoal que está vestindo a camisa da empresa. E hoje já tem proposta de empresas de marketing multinível que vão ser lançadas daqui a 5 meses. E elas querem o PRIPS para fazer a publicidade de lançamento deles. O que isso quer dizer? As empresas vêm, seja lá com qual seja o produto, mas como elas sabem que a gente tem uma rede enorme e poderosa, que é comprometida
com a divulgação de um produto sério, e eles querem pagar para o Triplex divulgar a empresa deles, além dos próprios usuários que já pagam. Então, a gente acaba sendo o centro de negócios. Com todas as empresas que vierem a surgir, elas vão utilizar o nosso meio para poder se promover. Os usuários delas vão acessar o Triplex para poder conseguir mais afiliados. Resumindo, várias empresas vão surgir e desaparecer, e o Triplex vai estar ali como sendo o portal de crescimento delas. E assim como empresas de marketing multinível, vão existir muitas empresas que têm uma metodologia de publicidade bem inteligente. Vamos pensar da seguinte maneira, que a gente vai conseguir atingir o Brasil, e quando atingir o Brasil, a gente vai ter uma nova metodologia, que é impossível levar esse sistema de ganho para todo mundo. Tem que ser limitado, é impossível, só se a gente tivesse marketing para poder atingir. Mas como é apenas o planeta Terra, a gente vai fazer com que os brasileiros ganhem do mundo. Vamos pensar por aí. A gente vai ter um monte de divulgadores no Brasil, o máximo possível, se possível todos, e vai lançar um produto a nível mundial. Que quando o mundo consome, gera comissão para a gente. E quanto é, não se sabe. Alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal? Cadastrem todas com uma cota de 10 mil. Aí eu cadastrei com a cota de 10 mil, coloquei outra pessoa na cota de 10 mil. Eu já vou ganhar 4 mil só de cara, correto? No final do mês, eu fazendo tudo certinho, eu vou ganhar 6. Aí os 10 que eu investi, já acabou. Graças a Deus. Como é que vai funcionar? Como é que é isso aí, pessoal? Essa é a dúvida de todo mundo. As pessoas fazem, aqui fica ruim. As pessoas dizem, se eu ganho 60% ao mês e a empresa distribui 76% em comissão, como é que ela paga? Vamos se ater ao que eu vou explicar aqui para vocês agora, pessoal. Essa é a chave da empresa. O primeiro, como é que é o nome? José, o primeiro detalhe. Em momento algum, a nossa empresa garante 60% em comissão. Seria bem mais barato a gente pegar esse dinheiro no banco. O que é que a gente garante para os nossos usuários? A comissão de quando você convida as pessoas. Quando você faz a sua rede, a empresa distribui 76% em comissões. A gente paga aos usuários 2% ao dia em crédito para continuar anunciando no nosso site. Se você entrou com R$1.000, vamos lá, você entrou com 10 mil, você ganha R$200 ao dia para anunciar no site. Em nenhum momento no contrato, nem nunca foi dito por mim que isso é em dinheiro. Mas o que é que a empresa faz? A gente distribui 76% em comissões para os usuários, sobram 24%. Só que existem algumas regras na nossa empresa. Se você fez um investimento de R$100 e convida alguém que entre com 1.000, você vai ganhar 40% sobre 100. Então, nosso faturamento deixa de ser 24. Tem uma caneta aqui? Não. Ó, pessoal, para quem realmente quiser entender, isso aqui é uma coisa fabulosa. Eu agradeço a José pela pergunta. A gente distribui 40% no primeiro nível, 20% no segundo nível, 10% no terceiro, 5% no quarto e 1% no quinto nível. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão conseguir ganhar dinheiro e dormir tranquilos. Esse aqui é uma comissão que a gente garante em dinheiro por todo sempre. Por quê? Quando você traz um cliente para a nossa empresa, você está trazendo faturamento. Então a gente tem dinheiro para te pagar com certeza. Se a gente somar isso aqui, vai dar 76%. Então, claro que a gente ainda vai pagar imposto, mas vou falar de maneira a grosso modo. A empresa lucra, aqui é o lucro da empresa, 24%. Ok? Então, por isso que não fica claro para o José nem para ninguém como é que a empresa pode lucrar 24% e comprar os meus créditos e me pagar 60% ao mês em dinheiro.
Aí é onde é que entram as probabilidades, as estatísticas, as variáveis, na verdade, que existem no negócio. Se você entrar na nossa empresa comprando R$100 em publicidade e você convidar alguém que entre com 1.000, você vai ganhar 40% sobre R$100. Eu acredito que uma boa parte de vocês devem ter entendido essa parte que deve ter sido dita anteriormente. Se eu entrei com R$100 e convido uma pessoa que entrou com 1.000, eu ganho 40% de 100. Vocês devem comparar quanto vocês já fizeram em recarga nos últimos 12 meses e qual o valor da primeira recarga do teu convidado. Então, fazendo uma pequena simulação, se você entrou com R$100 e convidou uma pessoa que entrou com 1.000, você não vai ganhar R$400 em comissão, você vai ganhar apenas 40. Então, a empresa, ela deixou de gerar em comissão para você R$360. Então, o lucro da empresa passa a ser 24%, mas essa diferença que isso acontece muito, que a gente não sabe quanto é isso. Mas o lucro da empresa já deixa de ser 24% e passa a ser 24% mais X. Existe também uma outra situação que tem a pessoa que ela não ativou a conta dela e ela convidou uma outra pessoa. Isso acontece muito. São variáveis, não é um valor exato. Mas existe alguém que não pagou e convida uma outra pessoa. Então essa pessoa perde literalmente toda a comissão dela. Então isso gera um lucro para a empresa de Y. Existe a situação em que... Me deu um branco. Ah, sim, a parte principal do negócio. A gente só paga comissão sobre a primeira recarga. Todos vocês estão aqui, alguns de vocês ansiosos para entrarem no sistema. Mas eu duvido que exista mais do que 5% de pessoas que estejam convictas e que tenham confiança suficiente para investir R$10.000 em publicidade na nossa empresa. A maioria de vocês aqui estão com o pé atrás. E a empresa se aproveita disso. Como? A gente só gera comissão sobre a primeira recarga. Então, quando vocês saírem daqui e se cadastrarem, uma boa parte de vocês vão se cadastrar com R$100 para ver se a empresa paga, para ver se é uma proposta honesta, para ver se realmente funciona. Enfim, vocês têm os motivos de vocês para não fazerem o máximo de recargas que podem. Então, baseado nisso, algumas pessoas vão fazer uma recarga de R$100 e quando descobrirem que a empresa é séria, vão fazer uma nova recarga de até R$9.900. Nessa segunda ocasião, a gente não vai gerar comissão para ninguém. Então, a segunda recarga dos usuários, ela vai diretamente para um lucro aqui que eu vou chamar de R, que é a recarga. Está entendendo até aí, José? Aí faz, poxa, peraí, por que o Pritos quer patrocinar o São João de Caruaru? Porque o Pritos ele quer fazer eventos? Porque ele quer estar na mídia. Então, vão existir as empresas que vão querer anunciar no Pritos. E eles vêm com CNPJ. CNPJ não ganha nada. Só quem ganha essa bonificação aqui são pessoas físicas.